Apocalipse, capítulo 14. Glória a Deus. Vai procurando e vai dando glória. Pode baixar um pouquinho o fundo musical aqui, Isaac. Pouquinha coisa. Glória a Deus. É o último livro da Bíblia, pastor. Onde que eu encontro o Apocalipse, pastor? É o último livro da Bíblia. Capítulo 14, verso 13. Amém? Eu vou ler uma vez e depois vai repetir comigo toda a igreja. Olha só, está aqui no telão também, missionário. É melhor você abrir pelo Google. A letra vai ficar muito pequenininha aí no aplicativo. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Olha só o que diz, ó. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém? Eu vou contar até 3 e a igreja vai repetir comigo, tá bom? Apocalipse, capítulo 14, verso de número 13. Toda a igreja, vamos lá? Apocalipse, capítulo 14, verso 13. 1, 2, 3. Para que descansem dos seus trabalhos. A igreja pode se assentar, glorificando a Jesus. Irmão, presta atenção aqui, ó. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você levante a mão com toda a sinceridade. Quem aqui tem medo da morte? Pouca gente. Pouca gente. Quem não tem medo da morte, levanta a mão. E quem não tem nada? Não tem medo da morte. E aí eu pergunto, tem medo da morte? Também não levanta a mão? Presta atenção, irmãos. A gente viu na pandemia, quando estava aquele pico, né, de pessoas morrendo, sendo infectadas. A gente viu o quanto as pessoas têm medo de morrer. Na pandemia, irmãos, a pandemia, entre aspas, né, trouxe uma coisa interessante para nós, porque revelou quem a gente de fato é na presença de Deus. Já percebeu, irmãos, quanta gente com medo de morrer na pandemia? Gente com medo de ir para uma UTI, por exemplo. Eu não parei de trabalhar um dia sequer. Eu não teve esse negócio de trabalhar um dia e ficar outro dia em casa. Não, eu trabalhei todos os dias. E quando precisava, aos sábados a gente estava lá. Todos os dias que eu trabalhava na pandemia, eu sempre ia de ônibus lotado, indo e voltando. É certo, irmãos, que tudo isso apavorava muito a gente. Que a gente é homem de Deus, mas a gente também vê o que está acontecendo aqui fora. Isso apavorava demais a gente. Só que em todos os momentos a gente sempre buscou a Deus em oração. Em casa, por exemplo, oramos 120 dias sem parar. Minha esposa está aqui. Ela sabe o que eu estou falando. 120 dias, todos os dias orando, pedindo: Senhor, dá-nos força, dá-nos força, dá-nos força. Manda esse mal embora do nosso meio. Então, irmãos, o medo da morte é um assunto que as pessoas menos se inspiram para conversar, para falar. Quando se fala da morte, meu Deus do céu, se é crente, bate na madeira 3 vezes. O medo da morte, irmãos, é uma coisa tão avassaladora que atinge pequenos e grandes, rico e pobre, ateus e crentes. Seja ele qual for, quem for, aonde for, ele vai ter medo da morte. É uma minoria que fala assim: não, eu estou aqui e seja o que Deus quiser.
Porque a gente precisa entender, irmãos, que a filha da morte está andando. De repente a sua senha é a 444. Vai chamar daqui a pouco. Isso aqui não é ser pessimista, é uma verdade. Assim como o curso do rio. Perceba, o rio, irmãos, você já percebeu que ele nunca se enche. E também ele nunca se esvazia. O curso do rio, as águas vêm e vai. Vem e vai. E é tudo do mesmo jeito, todos os dias, segunda até domingo. Diz Salomão em Eclesiastes capítulo 1. Assim é a nossa vida. A gente vem a essa vida, irmãos, com um propósito único e exclusivo. Cumprimos o nosso propósito. Às vezes a gente abrevia o nosso tempo de partida, mas aí é uma outra história, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas o medo da morte, ele atinge grandes e pequenos. Mas como é que Paulo, o apóstolo, ele via, por exemplo, a morte? Olha só como o apóstolo Paulo tratava a morte. O viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho. Olha só a mentalidade de Paulo, irmãos. Se eu estiver vivo, eu sei que eu vou viver para Cristo. Eu vou adorar Cristo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ganhar almas. Eu vou fazer aquilo que Cristo me der a oportunidade de fazer. E se você morrer, Paulo, eu vou estar mais perto dele. Verdade. Perceba, irmãos, como Paulo tratava a morte. A morte para mim é um ganho. Eu não tenho medo da morte. Às vezes a gente vê as pessoas desesperadas. Ah, fulano morreu, fulano já era. Já era nada. Se é cristão, irmão, você pode ter certeza que vai para um lugar de descanso e brevemente ressuscitará com um novo corpo em glória para se encontrar com o Senhor nos ares. Fim de papo. Era assim que Paulo enxergava a morte. Como é que a medicina, como é que a ciência enxerga esse termo morte? Qual que é a ideologia da ciência? Para a ciência, a morte é a interrupção definitiva da vida. Não tem mais jeito. Morreu, já era. Para algumas religiões, a pessoa que morre ainda consegue vir a este mundo falar com quem está vivo. Já ouviu essa história? Já ouviu essa história? Eu convivi com isso. Cresci no meio disso. Mas quando Jesus me chamou, a história começou a mudar e eu comecei a ver a verdade dos fatos. Então, para a ciência, morreu, já era. Para algumas religiões, a alma da pessoa fica vagando. Para algumas outras religiões, uma pessoa que morre nesta vida vai voltar numa próxima oportunidade, num outro corpo, numa outra pessoa, numa mulher, num homem, sei lá. Então, a ideologia de Paulo com relação à morte, para mim é lucro, eu não tenho medo da morte. Para a ciência é o fim definitivo, já não existe mais, interrompeu a vida. E para a Bíblia Sagrada, irmãos, o que isso quer dizer? A morte. Nós lemos um texto aqui interessante, porque para a Bíblia Sagrada, irmãos, o que é final para o mundo, para a ideologia desse sistema mundano, a luz da Bíblia Sagrada é o começo de uma nova história. É o começo de um novo momento e de uma nova oportunidade. Tudo que para o mundo, irmãos, é o fim, já não tem mais como a gente resolver, já é um fracasso, já é dado por causa perdida. À luz da Bíblia Sagrada ainda há uma esperança para nós. E quando nós lemos esse versículo aqui, do capítulo 14, do verso 13 de Apocalipse, irmãos, é muito interessante, porque a fala já abre assim, ó, Jesus falando, a voz do Todo-Poderoso falando. Ouvi uma voz do céu, João falava. E João falava o quê? Escreve, essa voz dizia para João assim, ó, bem-aventurado é os que morrem. Bem-aventurados são aqueles que fecham os olhos no Senhor. Essa palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. Essa palavra bem-aventurado quer dizer pessoa de sorte. Essa palavra bem-aventurado quer dizer uma pessoa que é supremamente abençoada.
Então o texto no grego original está falando assim, ó, uma pessoa que morre no Senhor é uma pessoa feliz, uma pessoa bem-aventurada, porque ela vai morrer aqui e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Percebe, irmãos, que coisa interessante que Deus fala através do salmista, que preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor. E às vezes a gente fica se lamentando por um irmão que morreu. Faz parte da nossa vida, faz diferença na nossa vida, faz. Só que se Deus achou por bem recolher e tirar dentre nós, é porque Deus sabia de todas as coisas e Deus tem algo melhor para nós. Então, irmãos, o que é algo ruim para o mundo, o que é algo ruim talvez para nós, à luz da Bíblia Sagrada, a Bíblia está dizendo, bem-aventurado. E a morte, irmão, me traz duas coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que a morte traz, irmãos, é que quando nós deixamos de existir nessa vida, nós temos uma tendência, nós temos uma grande probabilidade de estar com o Senhor numa eternidade futura ou de ser condenado. É a primeira ideia que a gente tem que ter da morte. É que a partir da nossa morte nós vamos definir a nossa eternidade. Aonde é que eu vou passar a eternidade? Eu tenho certeza, irmãos, se eu perguntar aqui, ninguém vai querer passar a eternidade com Satanás e os seus anjos. Ninguém. Mas não vamos entrar nesse assunto do inferno, do lago de fogo. Vamos falar de coisas boas. Porque quando a gente fala em nós vamos para o céu, nós vamos morar com o Senhor, sim, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina isso, nos promete isso, e isso vai se cumprir a qualquer momento. Só que o que a gente não pode esquecer, irmãos, é como nós estamos vivendo agora. Para que amanhã, se porventura nós morrermos, como é que nós vamos estar na eternidade? Nós vamos se encontrar com o Senhor ou nós vamos sofrer o fogo do inferno eternamente? É a pergunta que Deus faz para nós nesta noite. A nossa condição hoje, a partir da nossa morte, qual será o nosso futuro? Para onde nós iremos? Onde nós vamos passar a eternidade? É a primeira pergunta do texto. Bem-aventurado é os que morrem no Senhor. Bem-aventurado é os que morrem quem? Que morrem quem? Mas será que eu estou vivendo uma vida digna de estar com o Senhor amanhã ou depois, ou ano que vem, ou daqui 10 anos, ou 20, 50 anos? A minha vida hoje é proporcional àquilo que Deus tem preparado para mim na eternidade? É a pergunta de Deus para mim e para você. Porque não basta, irmãos, a gente desejar morar com o Senhor na eternidade, sendo que a nossa vida aqui não muda. O nosso comportamento aqui não muda, o nosso caráter não muda, nossas atitudes não mudam. Chega a segunda-feira, nós temos uma atitude. No domingo, finalzinho do dia, a nossa vida é a mesma, não muda. Como você acha, irmãos, que nós vamos passar a eternidade com Cristo se nós não conseguimos pagar um preço aqui embaixo para poder estar com Ele futuramente? Quantos aqui querem morar na eternidade com o Senhor? É necessário nós se adequarmos a Ele. Percebe, irmãos, o que diz Êxodo capítulo 30? Olha só, eu separei esse texto aqui para compartilhar com vocês. Êxodo 30, verso 20. Olha só, me acompanhe só com os seus ouvidos, se quiser marcar para você ler depois. Êxodo 30, capítulo 30, versículo 20. Olha só. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água. Lavar-se-ão com? Isto fala de purificação. Quando o sacerdote, ó, presta atenção aqui, ó. Quando o sacerdote vai entrar na casa do Senhor, quando o sacerdote vai entrar pelas portas do Senhor, Deus está dizendo no texto: se lavem com água, se purifiquem.
O salmista Davi dizia no Salmo 26: eu lavo as minhas mãos na inocência para poder estar diante do Senhor e andando pelo teu altar. Então, irmãos, não basta eu só querer estar na eternidade com Cristo, se eu não vivo uma vida aqui digna para poder morar com Ele um dia. Eu tenho que me preparar, me santificar, me limpar, para que Deus possa vir sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, e me levar para morar com Ele lá nos céus. Então, irmão, primeira coisa, o sacerdote, quando vai se aproximar do altar, ele se lava, ele se limpa. Eu vou fazer uma pergunta aqui simples, e eu quero que você responda para você mesmo. Quem aqui se preparou para a ceia de hoje? Responda para você mesmo. Quem aqui se preparou para poder tocar no cálice do Senhor, no pão do Senhor? Porque quando eu falo se preparar, irmãos, não é quando você chega aqui que as coisas vão começar a acontecer. Tem que ser uma vida constante, para que este ato aqui, ó, este pedaço de pão e esse suco de uva não nos tornem pessoas religiosas, não nos tornem pessoas que vivem de aparência. Porque se eu só consigo lembrar da cruz, do sacrifício e de Jesus de Nazaré no dia da ceia, eu não preciso fazer isso. Eu tenho que lembrar de Cristo no começo da semana, no meio da semana e no final da semana, para que Deus possa receber o meu culto e a minha adoração. Eu não posso aceitar para a minha vida, irmãos, viver uma vida de qualquer jeito durante a semana, para chegar no domingo e falar: hoje eu estou preparado e eu vou tocar na ceia. Cuidado! Cuidado, irmãos, porque o texto sagrado diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 28. Eu leio aqui todas as ceias. Quando a gente vai tocar na ceia, a gente tem que fazer o quê? Um raio-x. É como se você pegasse uma lanterna e iluminasse dentro de você aqui as partes escuras, o que tem dentro de mim que está desconforme a palavra de Deus. Então eu conserto, arranco, tiro para fora, para que Deus possa habitar dentro do meu coração e eu possa tocar na ceia. O meu culto não pode começar quando eu chego aqui. Já viu, irmãos, aquele negócio? Eu não posso nem imaginar isso, mas eu vou citar porque eu sei que muita gente faz isso. Talvez aqui não. Eu não sei como uma pessoa, como um crente consegue assistir Big Brother, irmãos. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como alguém consegue alimentar aquilo que está do outro lado. Passando lá, irmãos, é só nojeira, não tem nada que preste, não tem nada que edifique, não tem nada que te levante, não tem nada que te coloque de pé. E nós somos fortes daquilo que nós se alimentamos. Se nós nos alimentamos de porcaria, é sinal que nós vamos, irmão, ter um final desastroso na presença de Deus. Mas se nós se alimentamos da palavra, se nós se alimentamos de louvor, nós vamos sair daqui renovados, santificados e alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eu quero morar com Deus, mas será que eu estou fazendo conforme merecer morar com Deus? É a primeira coisa que eu preciso aprender com relação à morte. Se Deus chamar a sua alma hoje, vem para cá. Aliás, se Deus falar assim, ó, para os seus pulmões, para o seu coração, ó, para. Se essa madrugada, aliás, se amanhã de manhã você acordar sem fôlego, sem ar, sem movimentos do coração, se você acordar morto amanhã, aonde é que você vai morar? Onde é que você vai passar a eternidade?
Deus está nos chamando nessa noite para um conserto. Deus está nos chamando nesta noite para um ajuste. Deus está nos chamando nesta noite para poder arrumar aquilo que está fora do lugar, para poder colocar no lugar aquilo que está fora, porque Ele quer vir fazer morada, Ele quer vir levantar, exaltar, Ele quer encher a nossa vida da tua unção, para que nós possamos ter homens e mulheres diferentes no meio dessa sociedade. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa aprender sobre a morte é que a morte vai me levar para algum lugar, seja para o inferno ou seja para uma eternidade com Deus. Segundo lugar, irmãos, que a morte nos traz à memória é sobre legado, é sobre história de vida. Segunda coisa que a morte nos traz à memória é qual é o testemunho que eu vou deixar quando eu partir. Como a minha filha Melissa, minha filha Micaela irá lembrar de mim quando eu partir dessa terra. Quando alguém perguntar para ambas, e aí, como que era o seu pai? Sente-se aqui que eu vou falar como que era o meu pai. Ou você acha que ela vai fechar os seus ouvidos e falar, eu não quero nem ouvir falar do meu pai? Segunda coisa, irmãos, que a morte nos traz é sobre o legado que eu vou deixar. Se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, semana que vem, como as pessoas irão se lembrar de mim? Como as pessoas irão se lembrar de você? Você ficou sabendo o quê? O Alex, que era pastor do Portal, morreu. Sério? Ainda bem que aquela peste morreu. Aquela peste ruim só dava trabalho. Falava mal de todo mundo. Aquilo não era pastor. Não sei nem por que ele era pastor. Aquele cara como marido, meu Deus do céu. Eu não sei por que ungiram aquele cara como pastor, porque ele era um marido, olha, o pior marido que existia. Minha esposa está aqui, ó. Então, irmãos, a morte, ela nos traz isso. Ela nos deixa um ponto de partida para a nossa eternidade. Para onde nós vamos? Para baixo ou para cima? E segundo lugar, qual é o legado que eu vou deixar? Qual é o legado que você vai deixar como mãe? Qual é o legado que você vai deixar como pai dos seus filhos? Como filho, como pai, como esposo. Já viu aquela história, irmãos? Morreu um presbítero da igreja e ele está sendo velado, a igreja, né? Toda lá reunida. E a viúva sentada do lado do caixão, olhando para o caixão com um ponto fixo, assim, sabe? Ela não esboçava reação. Ela não chorava, não conversava, não falava nada com ninguém. E aí chegou aqueles irmãos pentecostal. Falou, irmãos, vamos fazer uma oração aqui para que Deus possa ressuscitar este servo de Deus, esse presbítero. Vamos fazer uma oração aqui. Aí ele olhou para a cara da esposa, perguntou, o que você acha? A esposa olhou para ele e falou assim, ó, se ressuscitar você vai levar para sua casa. Percebe, irmãos? Presbítero da igreja, mas dava trabalho para a esposa em casa. Mais uma vez Deus está perguntando para nós, qual é o legado que nós vamos deixar? Onde nós estamos passando? Ah, fulano, meu Deus do céu. Quando se fala do Alex, o pastor Alex era uma bênção. O pastor Alex era um servo de Deus, era um bom marido, era um bom pai. É isso que as pessoas têm que falar de nós. É esse o legado que nós temos que deixar. Um legado que vai trazer alegria para os nossos e vai trazer a glória, a honra e o louvor para que o nome do Senhor seja glorificado. Segunda Crônicas, capítulo 21, verso 20. Segunda Crônicas, capítulo 21, verso 20. A Bíblia diz que Jeorão morreu. E sabe o que o texto sagrado diz dele, irmãos? Jeorão morreu, foi sepultado com os reis de Israel e foi-se embora sem deixar de si saudades.
Olha só o que o texto diz, irmão, daquele homem. Será que nós vamos deixar saudade no lugar onde nós estamos passando? Será que nós vamos deixar saudade na empresa que nós estamos passando, na faculdade, na escola que nós estamos frequentando? Será que nós vamos deixar saudades? Ou será que as pessoas vão falar assim, ó, graças a Deus que ele foi embora? Deus está perguntando para nós e está nos confrontando nesta noite através da sua palavra. É tempo de mudança. É tempo de melhora, de aperfeiçoamento, porque Jesus está voltando e Ele vai buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Receba essa palavra no seu coração nessa noite e aplauda ela com alegria. Oh, glória a Deus, bate palma para Jesus. Bate palma para Ele da glória.